Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória aí. Amém. Eu também estou muito feliz de estar aqui nessa tarde juntamente com as irmãs, louvando e adorando ao nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória e de todo louvor. Fico feliz também pelo convite da irmã Lu. Ela me mandou mensagem hoje de manhã, falou, que tinha machucado o pezinho e que não ia poder estar. Então, eu deixo aqui com as irmãs o meu agradecimento, o convite a ela, ao pastor local. Também agradecer a irmã Clementina. Ela é uma mãe, uma segunda mãe para mim, viu, irmãs? Uma intercessora, uma bênção na minha vida. Só Deus sabe quanto ela é uma bênção na minha vida. A minha amiga Ágata. E estou muito feliz de estar juntamente com elas. Irmãs, eu quero que as irmãs abram, por gentileza, em Marcos 5, 21. Aleluias. Marcos 5, 21. Amém? Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morta, está quase morrendo. Venha, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo do que disseram-lhes, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenham medo. Ela então somente creia. 39. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde encontrava a criança. Aleluias. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Aleluias. Eu cheguei aqui, irmãs, nessa tarde, e em casa o Senhor ministrou meu coração. E eu falei assim: meu Deus, eu vou falar sobre cura. E quando eu cheguei aqui, eu vi esses pedidos de orações por essas crianças em leitos de hospitais, e só confirmou a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então eu quero que você pegue na mão dessa tua irmã que está linda aí do seu lado, cheirosa, que eu vou liberar uma palavra profética. E a tua mão é cheia de graça, de bênção, porque é de Deus. Eu venho aqui, você venha orar pela vida dela nessa tarde, venha profetizar sobre a vida dela a cura. Cura sobre a alma, sobre a mente, sobre o corpo físico, sobre a família dela. E eu vou profetizar nessa tarde que o Senhor vai descer um bálsamo aqui. Aleluias. E ele já está aqui, aleluias, porque eu já senti a presença do Senhor, e Ele veio trazer a cura que você tanto pede, oh aleluias, Ele veio trazer a graça que você está buscando, que só Ele tem para dar, e nessa tarde você vai levar a tua bênção para casa, aleluias. Pode soltar
ao Jeová Jiré. Quero que as irmãs louvem juntamente comigo este louvor. Aleluias. Declare: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, aquele que não perde nenhuma batalha, aquele que chega na hora da angústia. Aleluias. Bendito é teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Aleluias. Oh, Pai querido, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluias. Oh, Deus tremendo. Mais microfone para mim, por favor. Deus provedor, Jeová Jireh. Oh, aleluias. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Olha só. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, oh, aleluias. Não vai afundar não, olha só. Pois estás comigo, oh, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Eita, temer porque declare: se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, declare, e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar, não vão roubar.
Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluias. Temer porque se eu estou, você está guardado, guardado. Ele nunca perdeu uma batalha e não vai ser agora não. Aleluias. Seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti. Oh, nós cremos em ti. Nós cremos em ti. Oh, aleluias. Pode assentar. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor neste lugar. Aleluias. 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 Quando Jesus entra na casa, né, irmãs? Tudo muda. E eu estava meditando nessa palavra em casa. E todos nós temos uma casa. E ela representa a nossa família. Ela representa a nossa saúde, nosso casamento, nossos sonhos, os nossos corações. Tudo aquilo que faz parte, né, da nossa vida. E pensando nisso, Jairo, ele viu a sua casa tomada pela dor. Sua filha, ela estava à beira da morte, aos olhos humanos. Não havia mais esperança. A notícia chegou para ele. A sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Você já imaginou uma notícia dessa? Eu tenho 3 filhos, irmãs. Tenho um de 11 anos, um de 8 e o Henrique, que é o caçulinha, tem 1 ano e 8 meses. E eles são minha vida. Meu Deus do céu. Eu já vivi dentro da minha casa o milagre do Senhor. Eu já vivi dentro da minha casa a cura sobre a vida do meu filho. E eu me coloco pensando o que Jairo, a mulher, a mãe dessa menina, né, poderia estar passando ao ver a sua filha ali à beira da morte. Sem nenhuma expectativa, né, aos olhos humanos. E eu vivi 30 dias nessa angústia dentro de uma UTI, lá no Pequeno Príncipe. Meu filho mais velho, o Guilherme, ele tinha 7 meses. É sua netinha, irmã? Sobrinha neta. Ela está com 6 meses, né? O meu filho tinha 7 meses. E ele pegou bronquiolite com início de pneumonia bacteriana no pulmão. Então, assim, foi uma coisa que era outra coisa e mais uma. Só que quando ele chegou no hospital, ele já chegou com a saturação dele 72%. E pegaram e olharam assim, ele já mediram a saturação, levaram lá para dentro, assim, eu fui correndo, eu era nova, né? Não que eu era mais novinha,
E eu fui lá para dentro e vendo aquele alvoroço, ninguém falava comigo, só tirando a roupinha dele, tentando pegar a veinha dele. E eu vendo ele chorando, chorando. Nem força, na verdade, eles têm muito, porque é tanta falta de ar que dá nos pulmãozinhos, faz um buraquinho aqui, ó, no pescoço. Aqui, faz um buraquinho, porque eles puxam, eles fazem muita força para respirar. E quando eu via ele daquela forma, eu já tinha levado ele em 2 médicos diferentes, disseram que era uma tosse alérgica que ele tinha. E me mandaram ir para casa tratar como uma tosse alérgica, mas mãe sabe, né? Por mais que eu era mãe de primeira viagem, eu falava assim, não é possível que uma tosse alérgica vá deixar ele assim, sem comer, sem mamar, não dormia direito, só chorava, resmungava, né? Então, pensei assim, eu vou levar ele direto no Pequeno Príncipe. Foi quando eu cheguei lá e aconteceu tudo muito rápido. Até que eles pegaram assim e falaram, mãe, você precisa ficar lá fora. A gente já vai conversar com você. Eu saí da sala e já desabei. Minha mãe estava ali, meu esposo estava ali. Eu falei, meu Deus. Eu só vi quando eles estavam furandinho a cabecinha dele, porque a febre era muito alta, estourava as veinhas da mãozinha, do pezinho. Eles já tentaram de tudo e eu já estava quase falando, meu Deus, para de furar ele. Porque a gente fica assim, mãe é assim, né? E daí, quando eu olhei aquela situação do Guilherme, eu falei, meu Deus, amor, eles estavam furandinho a cabeça dele, tá cheio de equipamento, cheio de médico ao redor dele. Meu marido, calma, vamos orar. Minha mãe, calma, filha. E eu desesperada. Deu uns 10 minutos, uma doutora veio e falou assim, mãe, o Guilherme está subindo para a UTI. Eu falei, para UTI? Para UTI, a saturação dele está muito baixa. A gente vai subir ele lá em cima, vamos fazer os exames, porque ainda a gente não sabe o que ele tem, mas ele não está bem. Irmãs do céu, aquele momento para mim assim foi desesperador. Eu acompanhar ele subindo, a gente no elevador e vendo ele cheio de equipamentos, enfaixadinha a cabecinha dele, as mãozinhas amarradinhas na cama, porque como ele era um bebê, ele ainda queria se mexer e não podia. Quando eu fiquei uns 20 minutos fora da UTI, eu pude ver ele, isso já era umas 9 horas da noite. Quando eu entrei lá dentro, vários leitos, assim, várias criancinhas pequenininhas. Irmãs, é de cortar o coração. Quem já viu, quem já presenciou, quem já esteve, sabe do que eu estou dizendo, é de cortar o coração. E o meu filho ficou assim, ó, irmãs, tinha uma caminha do lado da outra, e o meu filho ficou dentro de um quarto, como se fosse a bateria aqui, ó, que eu tinha que entrar, reservado, com uma poltrona do lado da cama. Eu entrei, ele estava dormindo, e ali eu desabei, comecei a chorar, a orar, e falar, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, 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 porque a gente se questiona. Por quê? Né? Por que essa situação, Senhor? Eu fiz algo? O Senhor requer de mim alguma coisa? A gente pensa muita coisa. Hoje, de repente, você chegou aqui pensando, acabou. Acabou meu casamento, acabou a minha saúde, acabou os meus sonhos, a minha esperança. Como eu também falava, acabou, meu Deus do céu. Meu filho está aqui, acabou para mim. Mas existe uma verdade em tudo isso. Que quando Jesus ele entra na casa, aleluias, ele não entra para arrumar a confusão, mas sim para solucionar. E eu fui orando, fui pedindo a misericórdia do Senhor. E quanto eu mais orava, ele dormia mais. Aí até que no outro dia, uma enfermeira chegou para mim e falou, mãe, uma médica, chegou assim, mãe, a gente precisou entubar o Guilherme. Eu falei, entubar? Precisamos entubar. O Guilherme estava respirando muito difícil, só com o oxigênio não é o suficiente, a gente precisou entubar ele e vamos ver como ele vai reagir. Você pode ir lá ver ele, porque eu tinha saído para tomar um café da manhã, porque outra coisa que Deus faz, né, quando ele entra, irmãos, ele cuida, viu? Ele cuida nos mínimos detalhes. E eu não queria, eu estava desesperada porque eu sabia que UTI você não pode dormir lá.
Você vai lá, visita, 30 minutos é de visita. Você tem que ir embora. E desde que eu botei o pé na UTI, eu dormia do lado do meu filho, naquele quartinho separado. Lá daquela poltrona eu ficava ali, dormindo, né? Mas ali do ladinho dele. E quando eu fui tomar café para voltar, eu vi ele, assim, as fotos que eu tenho até hoje, assim, eu tenho umas fotos guardadas. Irmão, assim, não era meu filho. Muito inchado. Da noite para o dia ele inchou demais. Inchou as mãozinhas inchado que não, nem fechava a mãozinha. Com os bracinhos e os pezinhos amarradinhos, assim, para ele não se mexer. Pegaram uma veinha na cabecinha e a outra na jugularzinha dele aqui. E entubado. E eu falei, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Nessa época eu congregava no bairro Novo 2. E eu estava assim, meu Pai do céu, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer, Senhor? Tira meu filho dessa situação, cobra de mim, me coloca ali no lugar. Mas não faz isso com ele, não. Porque a gente faz assim. E o Senhor até, eu acredito que o Senhor entende o coração. O Senhor entende. Mas a última palavra é dele. Aleluias. A última palavra, não importa a situação, a circunstância. A última palavra é dele. E eu ali, sozinha na UTI, não podia ficar ninguém junto comigo. Quando deu 3 horas da tarde, isso já tinha passado, que eu vou resumir para as irmãs, já tinha passado uma semana que ele estava na UTI. E até que eu estava 3 horas da tarde, assim, no quarto, quietinha ali, e eu lembro que chegou o meu pastor, o pastor Cláudio Cubas. Aí ele chegou assim, ele falou assim, Jane, eu vim orar pelo Guilherme. E eu só olhei para ele e comecei a chorar. Falei assim, fiz assim. E ele começou a fazer uma oração tão bonita. Senhor, eu repreendo toda a enfermidade. Senhor, assopra sobre o pulmão do Guilherme. Senhor, e foi orando e orando e fui sentindo uma paz dentro de mim. Uma paz invadiu o quarto do meu filho naquele momento. Onde eu estava angustiada, eu fui me acalmando. Tudo que eu estava sentindo naquele momento foi passando. Quando ele terminou de orar, ele ficou um pouquinho comigo ali, 3h20 ele saiu. 3h30, o Guilherme na cama começou a balançar a cabeça. Dormindo, mas balançava muito a cabeça. Balançava para lá e para cá. E fazia como se estivesse com ânsia. E só a cabecinha dele balançava para lá e para cá. Aí eu chamei a enfermeira, falei, tem alguma coisa de errado com meu filho? Ele está balançando a cabeça, ele está fazendo como se estivesse com ânsia. Aí ela foi lá, ela já apertou o botão. Quando ela apertou o botão, já veio um monte de enfermeira, entrou no quarto, chama a médica. Aí chamou a médica, mãe, espera lá fora. Fui lá para fora. E chorando e clamando e pedindo, Senhor, entra com providência, Senhor. Até que deu uns 5 minutinhos, a médica veio e falou assim, mãe, o Guilherme, ele se desentubou sozinho. Se desentubou sozinho. Eu vou falar mais uma vez para você entender. A médica disse para mim que ele se desentubou sozinho. Mas ele está reagindo bem. Se ele continuar assim, eu vou deixar. Se ele piorar, a gente entuba ele de novo. Falei, não vai precisar. Não vai. Você pode entrar ver ele. Eu entrei lá, irmãos. Ele com o olhinho aberto, olhando para mim. Falei, filho, a mamãe está aqui. A mamãe está aqui. Ele olhou para mim com aqueles olhinhos. Como tipo, mãe. Eu falei, Senhor, obrigada. E ali ele ficou alguns dias na UTI. E eu orando, a gente pedindo oração. Naquela época eu cuidava dos adolescentes. E daí eu não queria deixar. Porque todo domingo os adolescentes cantavam, né? Normal nos cultos. E os nossos ensaios era depois da escola dominical. E eu não queria deixar o departamento lá. Eu falei assim, eu vou nos finais de semana para a igreja
semana inteira eu fico aqui no hospital. Final de semana, meu esposo ficava. E já tinha se passado 10 dias. 11 dias. 12 dias. E não descobriam qual que era a bactéria que ele tinha no pulmão. E isso segurava ele lá. E eu, meu Deus, mas o que é, Senhor Jesus, meu Deus, Pai? O que eu faço? O que é, Jesus, que não aparece essa bactéria? Porque ele estava parado no meu colo, mas ele fazia assim, ó. Era uma angústia ver ele desse jeito, irmãos. Ele não comia direito porque ele vivia cansado. Paradinho no meu colo, ele ficava cansado. Então, eles tratavam, deixavam 3 dias, 4 dias o remédio tentando fazer um efeito para ver se dava certo. Não dava, vamos tentar outro. E outro. Até um dia que eu cansei. Eu estava esgotada. 20 dias já ali. Vendo mães entrar, dar 3 dias sair. Ver mães ganhar altas com seus filhos e eu ali. Às vezes o Senhor quer trabalhar na sua vida. Às vezes Ele quer que você entregue e descanse. E você fica ali. Mas Senhor, por que isso? Por que aquilo? Senhor isso, Senhor aquilo. E por quê? Porque só entrega. Confia. Descansa o teu coração. Deixa Jesus trabalhar. E eu fui num culto. E eu ministrei o louvor lá com os adolescentes. E a gente cantou. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Rei da minha salvação. E ali a gente começou a cantar e eu fui, irmãos, abraçada pelo Espírito Santo. Eu saía um pouquinho mais cedo nos domingos do culto para ir para o hospital, porque até 9 horas da noite podia trocar a visita. Depois não podia mais. Aí eu fui, cheguei lá, entrei no quarto, estava ele lá. Mamãe, ele só fala mamã. Aí eu entrei e eu falei assim, Senhor, isso foi num domingo, irmãs. Eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui o tempo que for necessário ficar. Mas hoje eu estou entregando essa situação na sua mão. Eu estou descansando o meu coração. E eu saio daqui com meu filho curado. Eu só saio daqui com ele curado, independente do tempo que for. Isso foi num domingo. Aí veio segunda-feira, o médico passou no quarto, olhou o Guilherme, ele já estava dormindinho, estava tranquilinho, o médico examinou e foi embora. Aí na terça-feira ele voltou, olhou o Guilherme brincandinho ali, bem. Comeu bem, mãe? Comeu. Está dormindo bem? Tá. Irmãs, nem eu tinha reparado que meu filho já estava respirando normal. Normal. Sem nenhum buraquinho aqui, sem nenhum esforço físico. Eu vou tirar o oxigênio dele. Vamos ver como ele vai reagir. Falei, tá bom. Tirou o oxigeninho do narizinho dele, porque ele ficava o tempo todo com o oxigeninho aqui no nariz. Aí tirou. Na quarta-feira de manhã, quando ele chegou, o médico chegou, ele falou assim, olha, ontem a gente fez uns exames no Guilherme. E eu analisei. E o Guilherme vai ganhar alta. Aí eu olhei e falei, é mesmo? É hoje? Hoje ele vai ganhar alta? Hoje eu vou liberar ele, vou fazer a alta dele. Porque não acusou mais nada nos exames de sangue dele. O raio-x dele, o pulmão dele está tudo certo. Vou encaminhar para o pneumo, tá? Para ter um acompanhamento. Mas eu vou dar alta para o Guilherme. E eu falei, amém. Nossa, irmãs, na hora eu liguei para o meu esposo, contei a novidade, nós muito feliz. Minha mãe, nossa, muito feliz também.
teve alta, levei para casa. Deu uma semana em casa, a gente voltou no pneumo. E daí, quando eu voltei no pneumologista, né, ele tinha falado comigo assim, olha, a partir de hoje o Guilherme ele vai ficar dependente de bombinha, de dois tipos de bombinha. Uma para ele poder dormir e abrir as vias respiratórias, e outra para ele usar durante o dia, tá? Porque ele precisa, o pulmãozinho dele ainda pegou uma bactéria, foi algo bem no comecinho do pulmão, assim, sabe, irmãs? No raio-x dele dava para ver, assim, era bem no comecinho do pulmãozinho dele. Então ele vai ficar dependente dessa bombinha, mas assim, sabe? Vai tomando todos os remedinhos, tem um remedinho também que você vai ter que comprar, o posto não dá. E eu assim, escutando tudo aquilo. Então você vai dar esse remedinho, vai dissolver na água toda noite, antes dele dormir, você dá esse remedinho. Não pode ficar sem esse remédio. Eu falei, tá bom. Aí segui, irmãos, porque Deus deixa os médicos para a gente, né, se consultar e seguir ali. Mas a última palavra é do Senhor. Eu fui lá e comprei os remédios. Irmãos do céu, aquela caixa era R$150 na época. Mais as bombinhas, mais um remedinho disso, aquilo. Aí fui para casa e dava os remédios para ele. Foi passando uma semana, 2 semanas. Quando deu ali um mês, eu tive que retornar. Era uma vez no mês eu tinha que retornar. Quando eu voltei, aí o pneumo olhou ele e falou bem assim, você tem dado remédio para ele? Eu falei, tenho sim. Dele, então tá. Então, a partir de agora, a gente vai diminuir uma bombinha. Para a gente ver como é que ele vai reagindo. Eu falei, então tá bom. Aí, diminuiu uma bombinha, então ficou uma bombinha só e mais o remédio. Só que estava pesado aquele remédio, irmãos, porque era caro e, imagina, dá todo dia. Até nisso o Senhor proveu, porque aonde eu morava de aluguel num apartamento no Bairro Novo, e a dona do meu apartamento, ela não era cristã. Mas como eu tinha colocado fotinho no meu filho no Facebook na época, agradeci as orações e estava pedindo muita oração, ela viu. E ela me ligou e falou assim, Chay, o Guilherme está bem, eu expliquei toda a situação e tal. Ela falou assim, olha, eu trabalho no hospital aqui, e às vezes a gente consegue alguns remédios, né, de amostras e tal, e que remédio que ele precisa? Você quer me passar? Eu falei, olha, ele está tomando esse dele, então tá bom. Pode deixar que todo mês eu vou mandar essa caixinha de R$150 que eu pagava, irmã, todo mês chegava na minha casa, o remédio lá. E ele ficou tomandinho até que eu falei assim, Senhor, eu orei. E eu quero o meu filho perfeito do jeito que o Senhor me deu. Eu não quero que ele fique dependente desses remédios, não. Dessa bombinha. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui orando e um dia eu dava remédio, outro dia eu não dava. E orando. E eu fui fazendo assim, irmãs. Quando eu voltei no pneumo, ele de novo. Você tem dado todos os remédios para ele? E eu, meu Deus, não posso mentir. Falei, olha, doutor, tem dias que eu dou, tem dias que eu não dou. Daí ele pegou e parou, ele falou bem assim, então para de dar. Porque se ele tomar esse remédio agora, vai dar efeito contrário, porque ele não tem mais nada no pulmão dele. Aleluias. Ele não tem nenhuma manchinha. É como se ele nunca tivesse nada. E isso ia ficar dependente, porque o pulmãozinho dele tinha machucado. Foi uma bactéria que pegou ali. E eu falei bem assim, para tudo isso, para a honra e glória do Senhor. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. O Senhor entrou na minha casa. O Senhor fez a cura no meu filho. Aleluias. E mesmo chegando e dizendo, né, para Jairo que a sua filha estava morta, Jesus foi até lá. Porque aonde Jesus entra, né, a incredulidade sai. Aonde Jesus opera o milagre, aquele que não crê, passa a crer. Aleluias. Não tem como. Não tem como. E ali foi assim com a filha de Jairo. O Senhor entrou e disse, Talita cumi, menina, eu te digo, levanta. E talvez o médico tenha dado um diagnóstico para vocês. Talvez uma situação na sua casa está difícil.
Talvez uma situação no seu casamento está difícil. O seu filho, a sua filha. Você pede, Senhor, entra com providência. Mas enquanto nessa tarde você está aqui adorando ao nome do Senhor, o Senhor está entrando lá na sua casa, aleluias. O Senhor está passando lá hoje, e eu tenho certeza que se você colocar a tua fé em ação, aleluias, você vai voltar aqui e contar o testemunho do que o Senhor vai fazer na sua casa. O Jesus, quando chega, ele entra, aleluia, ele dá lugar à fé. Ele dá lugar ao desespero, vai embora. O choro dá lugar à alegria. A tristeza, né, dá o lugar à alegria. Aquilo que parecia morto volta a viver. Aleluias. Talvez, quando o Senhor entrar na sua casa, Ele possa encontrar lá, né, uma situação difícil, uma fé enfraquecida, uma família dividida, um peso. Mas o Senhor só precisa, irmãs, o Senhor só precisa de uma oportunidade. O resto é com Ele. Abre a porta da sua casa. Abre a porta da sua casa para esse Jesus entrar. Aleluias. Ele vai cuidar, Ele vai restaurar, Ele vai mandar. Levanta da tristeza, aleluias. Levanta da depressão, levanta da enfermidade. Ele vai mandar levantar, aleluias. E tudo aquilo que para você parecia impossível, aos seus olhos parecia que não tinha mais chance, o Senhor, Ele vai restaurar. Ele vai entrar com providência, aleluias. Quando Jesus entra na casa, prepara, viu? Prepara, porque o ambiente muda, a atmosfera muda, tudo muda, o coração, aquilo que parecia impossível, começa a viver. Aleluias. Eu quero que as irmãs se coloquem em pé. Foi uma palavra, irmãs, muito... Eu vou dizer assim que eu fico até nervosa, porque, irmã, imagina, as pregadoras aqui. E eu sou tão pequena, mas o que o Senhor faz na minha vida, eu não sei... Se não fosse Ele na minha vida. Eu peguei Covid e eu fiquei internada também, irmãs. A minha vida é louvar o nome do Senhor. Já congregamos juntas no Itamaraty, né, Isa? Já cantamos juntas e naquela época que eu peguei Covid, eu fiquei 10 dias internada. E ali eu vi o espírito da morte invadir o meu quarto. Teve um dia que eu comecei a sentir muito medo. E eu comecei a passar, tossir, porque me colocaram para fazer alguns exercícios respiratórios. E ali, com aquilo de puxar o ar, me fazia muita vontade de tossir, e foi onde eu não parei mais. Me viraram de bruço, e ali veio muito forte um medo, e uma voz no meu ouvido: você vai morrer. Eu vou calar a sua voz. E na hora, assim, eu fechei os meus olhos e falei: meu Deus, eu preciso de Ti. Senhor, entra aqui, papai. Eu puxei o celular debaixo de meu travesseiro, liguei para minha mãe. A minha mãe atendeu, eu só falei assim: mãe, aquela voz bargadinha, fraca minha, ora por mim. Ela falou assim: eu já estava orando, minha filha. Eu senti de orar por você. Porque quando eu dobrei os meus joelhos aqui no quarto, eu fechei os meus olhos, eu te vi num caixão, minha filha. O inimigo quer ceifar a sua vida. Mas o Senhor vai entrar com providência agora. Fecha seus olhos aí, eu vou orar por você. E a minha mãe começou a orar. E ali eu comecei a sentir algo muito forte entrar na janela do quarto. Estava um dia tão bonito. E eu ficava com muito frio, eu sentia muito frio. E ali colocaram algodão nos meus pés, eu comecei a pedir para tirar, porque eu estava sentindo um calor absurdo. Onde eu falei: tira. Eles tiraram, me sentaram na cama. E eu falei assim: eu fui curada, eu vou embora daqui em nome de Jesus. Pode soltar.
Aleluias. E eu fui curada, irmãos. Eu não fiquei com nenhuma sequela. Tem gente que ficou com sequela no pulmão, né? Uma situação difícil depois do Covid. Graças a Deus. Passa lá em casa. E graças a Deus, eu fui curada pelo poder que há no nome do Senhor. Estou aqui para adorar o nome do Senhor. Então eu tenho motivos, aleluias, para adorar esse Deus, aleluias. E nessa tarde Ele vai passar lá na sua casa. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh Deus. Oh Jesus. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa. Olha só o Senhor entrando na sua casa. Olha lá Ele entrando naquela situação. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Tua casa é do Senhor. Oh, aleluias. Bendito é teu nome, Senhor Jesus. E olha a resposta do Senhor nessa tarde para você. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Oh, eu creio que através dessa canção o Senhor está visitando lares. Oh, eu creio, eu creio. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Cura minha família. Traz vida agora, agora. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Oh Deus, passa. Oh Deus,
me fazer morada. Passa lá em casa, mora em minha casa. Oh Deus, neste momento na tua presença estamos, Senhor Jesus. E Deus, eu me coloco diante de Ti, Papai amado, para Te pedir, para Te suplicar, Senhor, pelas nossas casas, Senhor. Entra com providência, Senhor, naquela causa impossível, meu Deus. Pai, visita os lares, Senhor. Visita os leitos de UTI, Senhor. Visita, Senhor, aquilo que é impossível aos olhos das Tuas filhas, Senhor. Deus, Papai amado, derrama o Teu bálsamo, Senhor, sobre a vida desta irmã, Senhor Jesus Cristo, que está pedindo, está suplicando, Senhor. Eu não sei o que se passa lá dentro daquela casa, eu não sei aonde ela precisa, Senhor, de Ti, mas Tu sabe de todas as coisas. A Tua palavra diz que o Senhor sabe de tudo mesmo antes de acontecer. Deus, entra, Senhor, renova, restaura, Senhor, traz refrigério à alma, Pai amado, traz a cura, Senhor, ao íntimo, ao corpo, ao físico, à mente, Jesus Cristo. Repreendo agora em Teu nome, Senhor, todo laço de Satanás. Entra, Jesus Cristo, aonde, Senhor, o médico não pode entrar, Senhor. Jesus Cristo, Pai amado, Te suplicamos, Senhor, pela Tua cura nessa tarde, Senhor. Oh Pai querido, a última palavra é Tua, Senhor. A última palavra é Tua, Senhor. A última palavra é dEle. A última palavra é dEle. A última palavra é dEle. Só Ele tem todo o poder. A última palavra é dEle. A última palavra é dEle. A última palavra é dEle. Só Ele tem todo o poder. Aleluia. Santo é Teu nome, Senhor.